A cada dia que abro o Facebook, me deparo com tantas atrocidades que me pergunto, será que a sociedade enlouqueceu? Bom, vamos falar sobre isso e sobre a banalidade do mal, um conceito de filosofia muito importante que vocês conheçam e problematizem. Se liga nesse vídeo. Então, galera, eu já começo o vídeo dizendo para, se você ainda não é nosso inscrito, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, para você receber nossas notificações e sempre acompanhe aí as nossas atualizações aqui no Historiante. Você quer participar desse projeto? Seja um aluno patrono. A partir de R$1 você já apoia o nosso projeto a funcionar e nós continuaremos aqui fornecendo maior material, melhor material em ciências humanas para você. É só você acessar o site apoia.se/historiante e você faz a sua doação. Veja lá também quais são as recompensas para cada patrono. E a partir de R$15 você vai fazer parte do nosso grupo secreto, que é o grupo secreto no Facebook, onde nós veiculamos bastante material para estudo sobre filosofia, história, sociologia, atualidades, além de você ter contato direto com a gente e definir junto com a gente os temas dos próximos vídeos e podcasts. Uma filósofa judia chamada Hannah Arendt foi a responsável por cobrir o julgamento de um dos nazistas mais, odientos de toda a história, que foi o Eichmann. Eichmann também é conhecido como o arquiteto do genocídio dos judeus, o arquiteto do Holocausto. E Hannah Arendt, ela, ao mesmo tempo que ela cobre, enquanto uma atividade jornalística, o julgamento de Eichmann, ela também vai fazendo alguns ponderamentos e algumas análises sobre a banalidade do mal. E o que é a banalidade do mal? A banalidade do mal está ligada especificamente ao seguinte: o personagem Eichmann, o cidadão Eichmann, o cidadão nazista Eichmann, ele não era um ser humano odiento, ele não era um ser humano repulsivo, ele não era um cara violento no seu tratar. Ele era uma pessoa tranquila, uma pessoa dócil, uma pessoa, vamos dizer assim, moralmente aceitável, tratável, uma pessoa bastante sociável. Porém, mesmo assim, ele foi capaz de fazer uma das atrocidades mais odientas da história da humanidade, que foi o genocídio dos judeus e outras minorias que eram perseguidas pelos nazistas. O que explica isso? O que explica um ser humano praticar um mal tão grande, mas não ser uma pessoa má? E aí entra a questão da banalidade do mal. Em determinadas sociedades, o mal ele acaba sendo naturalizado de tal forma que o indivíduo não enxerga o mal na atitude. Ele simplesmente acha normal. Eichmann vai falar várias e várias vezes em sua defesa que, ele estava fazendo aquilo porque eram as ordens do Führer e ele deveria reproduzir. E ele, seguindo as orientações que eram lhe passadas, ele as fazia. E ele não tinha qualquer noção sobre o mal que estava praticando. Ele simplesmente o fazia porque acreditava ser o certo. Bom, nós vivemos num contexto hoje, no nosso Brasil, nesse Brasil mesmo, desse processo eleitoral, que nesse final de semana vai chegar ao fim do seu primeiro turno. Nós estamos assistindo a um processo que não é similar, mas ele tem muitas características parecidas. Nós estamos banalizando o mal, nós estamos entrando nesse processo de banalidade do mal. E nós estamos relativizando, por exemplo, assassinatos. Nós relativizamos, por exemplo, o assassinato da Marielle Franco. E aí você vai ver aí circulando uma foto de dois candidatos aí de determinado partido, segurando uma rua que tem o nome dela e quebrando a placa, quebrando o nome dela. Uma clara manifestação de violência em torno da memória da Marielle Franco e especificamente, tentando se sobrepor, tentando banalizar aquilo que aconteceu com ela como se fosse algo secundário, como se fosse algo sem importância.
Do mesmo modo, eu posso estar desagradando muitos seguidores aqui, a facada que foi dada em Bolsonaro, ela também foi relativizada. Muitas pessoas colocaram em xeque, será que foi facada, será que não foi facada, será que aquilo é fake? Olha, eu não sei, mas o que eu tenho certeza é que não se utiliza arma alguma ou faca alguma para machucar alguém, ainda que esse alguém represente um ideal completamente diferente do seu. Então, atos de violência, eles são desnecessários. E quando esse ato de violência ele é banalizado, algo de muito ruim na moral dessa sociedade está acontecendo. A banalidade do mal está ligada também à questão do nosso adoecimento moral. E esse adoecimento moral é o que faz com que a gente cada vez mais pratique essa banalidade do mal. E essa banalidade está ligada a muita coisa. Por exemplo, há pouquíssimo tempo atrás, vocês devem lembrar da questão dos linchamentos urbanos. Muitas pessoas populares estavam indo às ruas, pegando bandidos declaradamente ou não declaradamente, e estavam amarrando eles a postes, a determinados locais e espancando eles até, em alguns casos, à morte. Vocês vão lembrar do caso de uma senhora que acabou sendo espancada porque pessoas acreditavam que ela era responsável, né, por determinado delito, e ela foi espancada até a morte e ela era completamente inocente. A banalidade do mal também está quando a gente vê casos de assassinato, por exemplo, do garçom que estava com sua carteira de trabalho no bolso e acabou sendo fuzilado, né, pela polícia, e as pessoas simplesmente colocam, mas ele estava vestido errado na hora errada. Realmente estamos adoecidos moralmente. Isso me faz lembrar, por exemplo, de um livro que agora virou série, que praticamente muita gente aí está assistindo, que é o Handmaid's Tale, ou O Conto da Aia. E o Conto da Aia, nós chegamos ao extremo da banalização do mal. A história conta, né, ela se passa aí num enredo distópico, né, onde um golpe foi dado nos Estados Unidos e um grupo extremamente religioso, né, um extremista religioso, chega ao poder e instaura uma espécie de política religiosa para reestruturar o país, reestruturá-lo moralmente. Nesse processo de reestruturação, as liberdades individuais elas são retiradas e as mulheres, especificamente, são o grupo mais atacado. Todos os seus direitos são retirados e elas ficam divididas em duas partes. A primeira parte é das mulheres que ainda têm o direito de casar e de serem esposas. E do outro lado você vai ter as mulheres que perderam seus direitos de casar por uma série de questões, por elas não serem dignas, por elas não serem merecedoras e pelo fato de ainda serem férteis, são colocadas como reprodutoras nas famílias de bem desse mundo distópico. Nessas famílias de bem do mundo distópico, as mulheres elas são estéreis e elas precisam do útero dessas mulheres para engravidar. Dentre uma série de coisas que acontece, por exemplo, a reprodução, o sexo, ele é substituído por um nome chamado de cerimônia, onde as pessoas estão presentes e o ato do sexo ele é praticado entre o marido e a aia, essa mulher que era colocada como a reprodutora da família, né, assistido pela família toda, pelos membros da família toda, inclusive pela mulher que está inclusive ali entre os dois, né, no ato sexual. Mas eu queria frisar especificamente o seguinte: o Conto da Aia ele exprime de uma forma fantástica o processo de banalização de tudo aquilo que é moralmente inadequado. A banalidade do mal está ligada ao nosso adoecimento moral. Especificamente pegando o caso de Eichmann, um dos maiores nazistas, né, do sistema nazista, Eichmann reproduzia seus atos malignos, maléficos, sem ter a mínima consciência de que aquilo era algo negativo e era algo mal. Então nós chegamos no nível da banalidade do mal quando a gente sequer tem consciência, sequer racionaliza do mal que estamos praticando sobre outras pessoas, sequer racionalizamos isso, as consequências disso, e simplesmente reproduzimos, que é algo muito premente na sociedade atual. Então galera, fiquem ligados porque isso é complicadíssimo.
Então, galera, é isso. Se vocês curtiram esse vídeo, né, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber nossas notificações. Não esquece de dar uma passada lá no site apoia.se/historiante. E novidade está chegando aí, quinta-feira que vem, vocês vão ter acesso aí a um podcast especial, né, sobre Handmaid's Tale, lá no nosso podcast, que você pode ouvir no SoundCloud, do nosso aplicativo no Android, no iTunes, no Spreaker, lá no nosso site. Então fiquem atentos que quinta-feira que vem vai sair um podcast bacana da Sessão Cult sobre Handmaid's Tale. E eu fico por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.